Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele e dos outros cursos do canal do Estuda Mais estão todos aqui na descrição deste vídeo no YouTube. Bom, olha o que diz esta questão. Determine a porcentagem de nitrogênio na fórmula do composto trinitrotolueno. Aí nós temos aqui o trinitrotolueno e isso daqui é uma fórmula estrutural. Vou escrever isso aqui, ó. Essa é a nossa fórmula estrutural. Na fórmula estrutural você consegue ver a estrutura, você consegue ver os átomos que participam de uma molécula e as suas ligações químicas. Nesse caso, ela é uma fórmula estrutural que está mista entre uma fórmula estrutural e uma estrutural em linhas. O que seria uma estrutural em linhas? É aquela fórmula onde você omite os átomos de carbonos. Temos átomos de carbonos aqui, ó, dentro desse benzeno, desse anel aromático aqui. São 6 átomos de carbonos, que eu localizei eles aqui com esses pontos azuis. E também deixamos implícitos átomos de hidrogênios que estão ligados a esses carbonos. No caso, apenas esse carbono aqui tem um átomo de hidrogênio ligado. Vou colocar esse átomo de hidrogênio aqui. Esse carbono aqui também tem um átomo de hidrogênio ligado. Os outros carbonos todos já estão fazendo 4 ligações, então não tem mais nenhum hidrogênio implícito nessa estrutura. Bom, a gente pode, a partir da fórmula estrutural, escrever a fórmula molecular. A fórmula molecular, talvez uma das mais famosas, que a gente mais usa em química, né? A estrutural também, usamos muito. A fórmula molecular é aquela onde você vai colocar o símbolo de um elemento químico que está dentro dessa molécula e o número de vezes com que esse elemento aparece. Por exemplo, carbono, eu disse que existem 6, ó, só nessas bolinhas azuis aqui você tem 6. Mais esse carbono aqui nós temos 7. Então a gente vai colocar na fórmula estrutural C7. O número de hidrogênios que a gente tem, bom, vamos fazer a contagem. Temos 2 aqui que eu acabei marcando que estavam implícitos, mais 3 aqui ligados àquele carbono que a gente acabou de marcar. E pronto, esses são todos os hidrogênios, então é C7H5. Com relação ao número de nitrogênio, nós temos 3. Temos um aqui, outro aqui e outro aqui embaixo. Então é N3 e oxigênios. Quantos oxigênios nós temos? Nós temos aqui 2, mais 2, 4, mais 2 nós temos 6. Então nós temos 6 átomos de oxigênios. Bom, eu descobri a fórmula molecular. E para que eu fiz isso? Porque a partir da fórmula molecular eu posso fazer o cálculo da massa molar dessa molécula. Então vai pegando. Primeiro a gente viu a fórmula estrutural. A partir dela eu descobri a fórmula molecular. A partir da fórmula molecular eu vou calcular a massa molar, tá? Então calcular a massa molar. A massa molar é a massa que a gente tem a cada 1 mol de uma determinada molécula. Ela é medida nas unidades de grama por mol. Para a gente vai importar aqui apenas dizer a massa que a gente tem, tá bom? E como que a gente faz esse cálculo de massa molar? Primeiro a gente separa os elementos que nós temos dentro dessa fórmula. Nós temos o C, que é o símbolo do carbono, o H, que é o símbolo do elemento hidrogênio, o N, que é o símbolo do elemento nitrogênio, e o O, que é o símbolo do elemento oxigênio. Então nós temos 4 elementos químicos: carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e, por fim, o oxigênio. Você vai até a tabela periódica e vai pegar as massas atômicas de cada um desses elementos. A massa do carbono você vai ver pela tabela que é igual a 12, a do hidrogênio é igual a 1, a do nitrogênio, a massa atômica, é igual a 14 e a do oxigênio é igual a 16. Você vai multiplicar essas massas atômicas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. E isso você vai notar assim, ó,
Na frente do símbolo do carbono tem o número 7, o que significa que o carbono aparece 7 vezes dentro da molécula. Então você vai multiplicar a massa do carbono, que é 12, por 7, porque nós temos 7 carbonos dentro da molécula. 12 vezes 7 é igual a 84. Então vamos marcar aqui 84. O hidrogênio ele aparece 5 vezes dentro da molécula. Então você vai multiplicar a massa dele, que é 1, por 5. 1 vezes 5 é igual a 5. Agora a gente tem o nitrogênio, que aparece 3 vezes dentro da molécula. Você vai multiplicar a massa 14 vezes 3, que vai ser igual a 42. E por fim, a gente vai ter o oxigênio, 6 multiplicado pela massa do oxigênio, que era 16. 16 vezes 6 é igual a 96. Bom, e aí, professor? E agora, como que a gente descobre a tal da massa molar? A massa molar vai ser a soma de todas as massas dos átomos que você tem dentro da molécula. Então você vai pegar aqui, por exemplo, o 96 mais o 42, mais o 5, mais o 84. O resultado final é 227. Nós temos 227 gramas por mol dessa nossa molécula aqui. Já até esqueci, é o trinitrotolueno, né? Nós temos 227 gramas de trinitrotolueno para cada 1 mol dele. O que me importa é dizer o seguinte, que 227 gramas do trinitrotolueno, que é a TNT, é 100% da massa da nossa molécula, tá? Isso é 100% da massa, é toda a molécula. Só que você vai fazer o seguinte, você quer descobrir a porcentagem que você tem, ó, determine a porcentagem só de nitrogênio. Como que você vai fazer isso? Primeiro você vai pegar a massa só do nitrogênio. Não de um nitrogênio, mas de todos os 3 nitrogênios. A massa total é 42. Ou seja, você tem 42 gramas aqui, 42 gramas, né, de nitrogênio dentro dessa molécula. Tudo bem? Espera aí, vamos só corrigir uma coisa. A massa que a gente está falando aqui, ela não é de uma molécula, tá? A massa que a gente está falando aqui é por mol. Ou seja, a cada 6 vezes 10 a 23 moléculas, 606 trilhões de moléculas aproximadamente, a gente tem essa massa de 227 gramas apenas. Observem, tá? Isso porque os átomos são muito pequenininhos. Então, 47 gramas de nitrogênio eu não tenho em uma molécula, mas em 1 mol de moléculas de TNT, de trinitrotolueno. Tudo bem? Só para corrigir isso mesmo. Então, ó, 227 gramas é a porcentagem total da massa da molécula. A porcentagem que eu vou ter só de nitrogênio a gente vai descobrir a partir dessa regra de 3. Regra de 3 é você fazer uma multiplicação cruzada. Pega quem está em cima em uma coluna, multiplica por quem está embaixo da outra. Quem está em cima da outra, multiplica por quem está embaixo da outra coluna, ok? Então a gente vai fazer aqui o 227 multiplicado pelo x e o 42 multiplicado por 100. 42 vezes 100 dá 4.200. 227 vezes x é 227x mesmo. Não esqueça de deixar o sinal de igual aqui. Para descobrir o valor de x, joga o 227 para o outro lado do igual. Ele estava multiplicando pelo x. Quando passa para o outro lado da igualdade, ele passa fazendo a operação matemática inversa da multiplicação, que no caso é a divisão. Então a gente vai ter o 4.200 dividido pelo 227. 227. O resultado que a gente vai ter é igual a 18,5 ou 18,50% de nitrogênio. Essa é a porcentagem de nitrogênio que a gente tem dentro da molécula de TNT, 18,50%. Belezinha? Pessoal, basicamente é isso. A gente vai retomar aqui, ó, vamos relembrar tudo que a gente fez para não ficar perdido. Primeiro, a questão pedia para a gente determinar a porcentagem de nitrogênio dentro de uma molécula. E ela me dava uma fórmula estrutural. A partir da fórmula estrutural, descobrir a massa da molécula é um pouco difícil. Então, o que eu fiz? Eu descobri primeiro a fórmula molecular, que é essa fórmula aqui. Para descobrir a fórmula molecular, você simplesmente tem que somar o número de átomos que você tem de cada elemento. O maior desafio aqui era perceber que você tinha carbonos em cada viradinha dessa.
Isso daqui você aprende estudando química orgânica, geralmente no terceiro ano do ensino médio. E você também descobre que existem átomos de hidrogênio implícitos. E esse é um conhecimento que, para você saber fazer isso, um pré-requisito é você entender estruturas orgânicas, tá? Que tem no terceiro ano do ensino médio, geralmente. Bom, aí o que acontece? A gente descobriu a fórmula molecular. A partir da fórmula molecular, a gente fez o cálculo da massa molar, que é a massa que eu tenho em um mol de determinada molécula. A massa de um mol de TNT é de 227 gramas. A massa que eu tenho só de nitrogênio é de 42 gramas. Aí eu disse que 227 gramas de TNT, do trinitrotolueno, é 100% da minha molécula. E 42 gramas do nitrogênio é quantos por cento da minha molécula? Fiz uma regra de 3 e descobri que a porcentagem de nitrogênio era de 18,50%. Isso era o que a questão pedia. Então, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!